Se você não acredita em reencarnação, eu vou te contar uma história que vai te fazer pelo menos se questionar sobre esse tema. Em um domingo de maio de 1957, duas irmãs, Joana e Jaqueline, de 11 e 6 anos, saíram de casa um pouquinho mais cedo, um pouquinho antes dos pais delas, para irem para a igreja e tentar guardar um lugar para os pais e para os seus irmãos. Em uma esquina que elas estavam virando, veio uma carruagem guiada por cavalos que acabou atropelando as meninas e matando-a instantaneamente. Não muito tempo depois, em outubro de 1958, a mãe das meninas, Florence, deu à luz as gêmeas Gillian e Jennifer Pollock. Mais ou menos com os 3 anos de idade, as gêmeas começaram a contar algumas histórias que pertenciam às irmãs que faleceram. Elas contavam as histórias como se fossem delas próprias e contavam em primeira pessoa, como se elas tivessem vivido aquilo. A Gillian contava histórias que pertenciam à Joana, como se fosse do ponto de vista dela. Também fazia o papel de irmã mais velha, de irmã mais protetora. E a Jennifer contava histórias como se ela tivesse vivido a vida da Jaqueline e também aceitou o papel de irmã mais nova, sendo a protegida. Outras coisas que aconteciam era que as meninas lembravam de casas que tinham na vizinhança, lembravam de pessoas que moravam na cidade, chamavam essas pessoas pelos nomes, elas lembravam de lugares que elas nunca tinham ido, mas que a Jaqueline e a Joana tinham. Elas também conheciam a casa perfeitamente, como se elas já tivessem vivido lá há mais tempo. E seus pais falaram que elas nomearam as bonecas com os mesmos nomes das bonecas das suas irmãs falecidas, além de fazerem as mesmas brincadeiras também. E um fato que pegou os pais de surpresa foi uma conversa que eles ouviram entre as duas irmãs, falando sobre o acidente das irmãs falecidas, como se elas tivessem vivido aquilo. Então elas falavam que elas conseguiam se lembrar do sabor do sangue na boca e como tinha sido dolorido e como foi vivenciar tudo aquilo. Mas isso durou pouco tempo e com 5 anos de idade, mais ou menos, elas pararam de falar sobre essas coisas e seguiram a vida normalmente. Um professor e médico psiquiatra chamado Ian Stevenson estudou mais de 3.000 casos sobre reencarnação para escrever alguns livros, e um deles foi o das gêmeas Pollock. Ele manteve contato com as gêmeas até 1985 e em uma das entrevistas elas falaram que elas não se recordavam de absolutamente nada e que elas mesmas eram céticas com essa história que os pais contavam, mas elas também não negavam o que os pais contavam, elas não desconfiavam deles. E há uma crença de que o pai das meninas, que acreditava em reencarnação, tenha meio que induzido essas memórias nelas, falando sobre coisas que as irmãs tinham passado e sobre o acidente, para que elas acabassem falando e acabar convencendo a mãe de que elas eram reencarnação da Joana e da Jaqueline.